Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 16. Bons estudos! E aí, preparado para mais uma teleaula de matemática? Ótimo, porque hoje nós vamos aprender coisas super importantes aqui nesse programa. Você vai conhecer o número π e suas aplicações. Vai estudar a área do círculo, a área dos setores e o cálculo do volume. Bem, parece muita coisa, não parece? Mas não é, não. Aliás, eu acho que você já está ficando fera em matemática, como duas figuras que eu conheço. Exatamente. Já sei quem você está imaginando quem são essas figuras. Pois imagine esses dois trabalhando numa fábrica de tambores de aço. Um lugar onde certamente eles vão precisar, sem dúvida, das várias operações que envolvem os círculos. Ô, Vicente! E aí, como é que você tá se virando? Ah, mais ou menos, viu? Por quê? Tem alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo entender direito. Qual é o problema? Bom, eu vou explicar. Olha, a chapa de aço vem com sua altura e com sua largura. Mas quando ela é curvada para fazer o tambor, a altura continua a mesma. Mas a largura vai ser igual ao comprimento da circunferência aqui em cima. Tá bom. Tá certo? Espera um pouquinho. Vamos raciocinar, vamos pensar matematicamente para ver se a gente compreende melhor o problema. Tá certo? Nós já sabemos as medidas que nós queremos nesse tambor, não sabemos? Tá certo. É. Nós já sabemos qual deve ser a altura. Tá certo. Tá? E qual deve ser o raio da circunferência da base. Exatamente. Né? A altura, como você mesmo falou, vai continuar igual. Tá certo? Tá certo. E a circunferência também vai ser igual ao comprimento da chapa. Olha aqui, ó. Tá certo. Tá certo? Certo. O raio também a gente já sabe qual deve ser. Agora, o difícil é calcular o comprimento, quando a gente já sabe qual deve ser o raio. Percebe? Oh, raios! É mesmo? Como é que a gente sabe o comprimento do círculo da base para o tambor, depois de pronto, ficar nas medidas que a gente quer? Gil e Vicente estão em dúvida. Como é que se calcula a largura do retângulo, que deve ser o comprimento do círculo da base do tambor, conhecendo o raio da base? Você sabe? Bem, para fazer esse cálculo, nossos amigos vão precisar conhecer um número fascinante, o número π. Você conhece? Vamos falar francamente. Se você conhece o número π, ótimo. Se não conhece, preste muita atenção. Siga o meu raciocínio. Antes de mais nada, pense nessa relação. O comprimento da circunferência está diretamente relacionado com a medida de seu raio, certo? Quanto maior o raio, maior será o comprimento. Mas como é que a gente descobre a fórmula dessa relação, hein? Bem, para descobrir essa relação entre o raio e o comprimento da circunferência, a gente precisa primeiro fazer o seguinte: medir o diâmetro. Você se lembra como é que se mede o diâmetro? Bom, para quem não se lembra, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Pois é, o diâmetro é o dobro do raio. Mas o que acontece se a gente dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro? Hein? Nós estamos aqui neste cursinho exatamente para saber o que acontece quando se divide o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Vamos ver? O que acontece quando a gente divide o comprimento da circunferência pelo diâmetro dela? O número do π. Dá π, né? Dá π. A gente chega ao π. Π. Essa é a resposta. A divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro vai dar o número π. Mas por que π? Pelo seguinte, sempre que dividirmos o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, vai dar sempre um mesmo resultado. Um número irracional, um pouco maior que 3, que nós chamamos π. Eis aí uma amostra do número π. Ele tem infinitas casas decimais e não pode ser representado na forma de fração. Por isso, o número π é essa enormidade sem fim. Pense nisso. Aqui, você está vendo o número π representado com 34 casas decimais. Mas alguns computadores podem chegar até 10.000 decimais. É mole?
Agora que você conhece o número π, vamos voltar ao nosso problema, que é descobrir como fazer cálculos com circunferências. Você já sabe que a divisão do comprimento pelo diâmetro de uma circunferência é igual a π. Isso mesmo. E você sabe também que o diâmetro d é igual a 2 vezes o raio. Substituindo d por 2r na primeira equação, ficamos com c sobre 2r igual a π. Multiplicando agora os dois lados da equação por 2r e depois cortando os 2r, temos a equação simplificada. C igual a π vezes 2r. Passando o 2 para frente, temos C igual a 2πr. Viu? Agora você conhece a expressão para calcular o comprimento de qualquer circunferência. Mas como será que fica essa fórmula C igual 2πr numa questão prática? Como será que esses nossos dois amigos aí podem resolver melhor os seus problemas aplicando essa fórmula que você já conhece? Agora, sabendo a fórmula, fica muito mais fácil pra gente resolver um problema quando a figura tem uma circunferência. Tá certo, entendeu? claro, claro. É isso. Então vamos ver, ó, essa lata aqui é o mesmo exemplo dos tambores aqui da fábrica. Mesma coisa. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular o raio dessa circunferência aqui na base da lata. Certo. Agora, vem cá, você tem uma régua aí? Tem. Tem aqui. Ó, Quanto deu? aqui deu 6 centímetros de diâmetro. 6 centímetros. Então se o raio, que é sempre a metade do diâmetro, Vai ser 3. vai ser 3, tá 3. certo? Agora, qual a fórmula pra gente calcular o comprimento do alumínio que foi curvado aqui? Eu sei, a fórmula é C, que é o comprimento, é igual a 2π vezes o raio. Então tá, então se C é igual a 2πr, Isso. tá certo? Então C é igual a 2π vezes 3. Então C é igual a 6π. 6π, é isso aí. Como é que a gente vai fazer essa conta? Tá aí uma boa pergunta, Vicente. Lembre-se, o número π é irracional e tem infinitas casas decimais. Por isso, a gente trabalha apenas com as 2 primeiras casas decimais, que definem aproximadamente o valor de π. Portanto, π fica valendo Aproximadamente 3,14. Guarde bem esse número, porque ele será o valor de π para os seus cálculos e também para os cálculos dos nossos amigos Gil e Vicente. Mas fala, Gil. Ó, vamos ver então como é que fica o cálculo usando 3,14, tá certo? Isso. Se nós concluímos que C é igual a 6π, então é 6 vezes 3,14, tá aí, ó. Você tem uma maquininha de calcular aí? Tá. Opa, tá na mão aqui, ó. Vamos lá. Agora a coisa vai ficar fácil, quer ver? Aqui, ó. Então é 6 vezes 3,14, que é igual a 18,84. Então essa voltinha aqui tem 18,84 centímetros de comprimento, certo? Exatamente. Tá aí. E quanto que cabe dentro dessa lata? Bom, aí... Vê aí o volume. Peraí. Tá aqui, ó. 350 mililitros. Pois é. Pois é. Essa que é a minha pergunta. Como é que eles fazem para fazer esse cálculo exato para quando essa folha de alumínio tiver no formato de uma lata, caibam 350 mililitros, sem grande desperdício de espaço? Como é que é? Pois é, aí a gente tem que fazer um outro cálculo, Vicente. Qual? É o cálculo de volume. E como é que faz? O cálculo do volume é feito assim. Você multiplica a área do círculo pela altura da lata. Mas como calcular a área do círculo? Acompanhe o raciocínio. Veja, para pegar uma figura qualquer e modificar sua forma, sem que sua área se altere, basta que conservemos todas as suas partes. Então, vamos transformar esse círculo numa figura mais simples, para ficar mais fácil de calcular a área. Vamos recortar em vários pedaços. Cada um desses pedaços, ou fatias, é denominado setor circular. E em seguida, vamos arrumar esses pedaços em sequência da seguinte forma: metade das fatias viradas para cima e a outra metade se encaixando para completar os espaços que ficaram vazios. Essa figura ficou parecida com a do paralelogramo. Veja que se dividirmos o círculo em setores menores, vamos ter quase um retângulo. Observe que a altura desse retângulo é a mesma que o raio do círculo, que vale R. E a sua largura vale metade do comprimento da circunferência. Ou seja, metade de 2πr, que é igual a πr. Agora está chegando onde eu queria.
Se a base do nosso retângulo é π vezes r e a altura é r e a área do retângulo se calcula multiplicando a base vezes a altura, a área do nosso círculo, aqui transformado em retângulo, é igual a π vezes r ao quadrado. Tá aí a fórmula para achar a área do círculo. A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Agora, os nossos amigos podem ver como essa fórmula funciona assim na lata. Quer dizer, com a lata. Ah, então quer dizer que com essa fórmula a gente pode calcular o volume de qualquer lata. De qualquer lata. Se vale para um, vale para todos os objetos que têm a mesma forma. As latas e os objetos com essa forma são os chamados cilindros. Então tá legal, ó. Vamos usar essa lata aqui de óleo como exemplo. Vamos. Ó, dentro dela tem que caber 900 mililitros. Tá certo? Tá então, certo. usando a matemática aqui nesse caso, a gente vai começar calculando o diâmetro. Isso. O diâmetro dá 8 centímetros. 8. Se o raio é metade que o diâmetro, então o raio é 4 centímetros. 4 centímetros. Então vamos aplicar a fórmula para achar a área do círculo, que depois fica mais fácil a gente encontrar o volume. Tá certo, é isso aí. Então a fórmula é o seguinte, é π vezes r ao quadrado. Tá No certo? caso, R aí é 4. É 4, então 4 ao quadrado é 16. 16. Π é 3,14 aproximadamente. É. Então, 3,14 vezes 16. Exatamente. Eu vou usar a calculadora agora, para facilitar, não é? Então, 3,14 vezes 16 é igual a 50,24 Mas 50,24 o quê? centímetros quadrados. Ora, ó, se nós usamos a unidade de medida de área, tá? E nesse caso, a gente calculou o raio por centímetros, então a unidade de medida de área é centímetros quadrados. Agora eu senti firmeza. Vamos calcular o volume da lata agora. Tá legal, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Dá 18 centímetros de altura. Então é só multiplicar, Vicente. Ah, agora é multiplicar a base, a área da base, pela altura. Exatamente. Então, olha, vamos lá. A área da base é 50,24 centímetros quadrados vezes 18 centímetros de altura, que é igual a 904,32 centímetros. Mas aí é centímetros o quê? Centímetros cúbicos, ora. Ah, é? Porque, ó, centímetros quadrados vezes centímetros é a mesma coisa que centímetros vezes centímetros, que é centímetros cúbicos. Entendeu? Tá certo, mas será que é centímetro cúbico mesmo? Claro, uai. Ué, mas aqui na lata tá escrito mililitros. E agora que eu não sei dizer, não. Vai. Aí eu não entendi, não. Não, mas se... Nessas horas, é sempre bom ter um expedito por perto. Eles nem perceberam, mas acabaram de descobrir uma propriedade muito interessante das unidades de medida. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Guarde bem isso. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Ah, agora eu entendi. A fórmula tá certa, Vicente. Mas peraí, a gente não vai fazer uma revisão nessa fórmula, não? Não, fazer uma revisão, sim. Só que na teleaula, tá certo? Ah, é? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o número π e suas aplicações na matemática, principalmente no cálculo do comprimento da circunferência, da área do círculo e depois no cálculo do volume de cilindro. Mas o que você viu hoje aqui é apenas uma amostra do que você pode fazer usando cálculos como esse. Nas próximas teleaulas tem muito mais. Até lá!